você pode também desfrutar desse material. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de recomeço. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, é o texto que nós vamos utilizar para a nossa reflexão nessa noite. 1 Samuel capítulo 3, eu quero ler do versículo 1. Obrigado. Ler do versículo 1 até o versículo 15. 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 15. Devemos continuar orando pelos nossos jovens. Hoje foi uma bênção do Senhor ouvir a Sara transmitir a palavra do Senhor nessa manhã. Hoje estaria pregando aqui o nosso jovem também Kaique, mas ele não passou bem hoje à tarde, ele teve que ir no hospital e foi medicado, mas já está em casa, né? E ele estaria ministrando a palavra do Senhor aqui nessa noite, mas orar também pelo Mateus Pacheco, né? Que nessa noite ele está pregando na Igreja Batista Parque Embaixador. Então os nossos jovens estão aí compartilhando a palavra do Senhor. Devemos cobrir os nossos jovens em oração e que mais e mais jovens sejam levantados pelo Senhor nessa geração. Amém, irmãos? Quero convidar você a ler esse texto. É um texto conhecido. O texto de 1 Samuel capítulo 3, do 1 ao 15, é um texto que nós vamos passar por ele nessa semana. Amanhã começamos uma nova semana no nosso ciclo de leitura bíblica, o plano bienal. Em 2 anos nós estamos lendo a Bíblia, e amanhã a gente começa, na segunda-feira, o livro de Ruth, um livro inteiro, 4 capítulos amanhã, e na terça-feira começamos o livro de 1 Samuel, e vamos do capítulo 1 até o capítulo 8 de 1 Samuel. O tema dessa semana da leitura bíblica é exatamente Israel antes da monarquia. Então o livro de Ruth, você vai acompanhar, ele tem muitos detalhes excepcionais, ele fala da soberania de Deus, fala de recomeço, porque você vai ver, né, a Noemi, que era sogra de Ruth, juntamente com seu esposo, foi para a terra dos Moabitas para um tempo em que o povo de Israel estava passando por seca, por dificuldades, e lá Noemi, com seu esposo, seus filhos cresceram, um filho casou, o segundo filho casou, Noemi perdeu o esposo, ficou viúva, depois perdeu os filhos, e as noras delas ficaram viúvas. Ela retorna para Israel quando ela descobre que o Senhor abençoou, e ela tem um recomeço. Essa é a história de Ruth. Mas, acima de tudo, antes disso, Ruth, podemos dizer que está ali na Bíblia exatamente para apresentar de onde surgiu o rei Davi, aquele que era o prometido. Ela era tataravó, né, de Davi. E aí a gente conhece essa história de Ruth. Mas também aquele livro, de forma excepcional, ele está para mostrar a soberania de Deus na história da humanidade. Já o livro de Samuel, ele vai falar então da história da monarquia, mas antes disso tem essa introdução do capítulo 1 ao capítulo 15. E esse livro começa com a história de Samuel. Eu quero ler com você agora, eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego, tinha ido se deitar, a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E ele se levantou e correu
até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente, Samuel! Mais uma vez Samuel se levantou e foi até a Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez. E novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Então ele disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até a manhã e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Amém, irmãos? Eis a palavra do Senhor. Pai, nesse momento nós lemos a Tua palavra, nós estamos aqui desejosos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. O nosso desejo, Deus, é sermos tocados nas áreas, ó Deus, em que precisam ser tocadas. Esse tema, ó Deus, nesse mês, está nos chamando para recomeçar. E o nosso desejo é que a Tua palavra venha, ó Deus, tocar no nosso coração e transformar e impulsionar aquilo que precisa ser recomeçado em nós. Ah, Deus, queremos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para a Tua honra e para a Tua glória. E que assim seja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é recomece o seu compromisso com Deus. Recomece o seu compromisso com Deus. Nós vamos ler, como eu disse essa semana, o livro todo de Ruth, e do primeiro capítulo até o capítulo 8 de Samuel. E eu olho para esse livro de Samuel, e eu tenho esse versículo 1 e 2 do capítulo 3, como um dos textos mais trágicos da Bíblia. Uma tragédia estava dentro do povo de Deus. Irmãos, o versículo 1 e versículo 2, eu vou ler novamente, diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Certa noite, e aí o versículo 1 e versículo 2, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor. O Senhor chamou Samuel. Porque é um dos textos mais trágicos da Bíblia, porque esse texto mostra um tempo em que o povo de Israel estava mantendo os seus cultos de adoração ao Senhor, mas não estava ouvindo a voz de Deus e não estava tendo visão de Deus. Que tragédia, que tragédia. Ainda nesse livro, e nessa semana que nós vamos ler, eu vou encontrar, e nós vamos nos encontrar com talvez o segundo trecho mais trágico da Bíblia. É exatamente no desfecho, no final da história desse profeta que se levanta, chamado Samuel, quando ele já está quase velhinho, e aí
o povo de Israel chega para ele: Samuel, você já está velho, seus filhos não estão nada bem na liderança do povo de Deus, então olha para as nações vizinhas, eles têm um rei, então nós queremos um rei também. E aí Samuel fica triste e vai falar com Deus. E aí, nesse momento, Deus diz: Samuel, fique tranquilo, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eu sou o rei deles, e agora eles querem um rei humano. A Bíblia, ela é repleta de tempos de recomeço. Quando a gente olha para a vida e a história da Bíblia, você vai ver recomeço na história de Noé, quando Deus destrói a humanidade, separando uma família para um novo começo. Um recomeço na história de Moisés, exatamente quando o povo de Deus é tirado do Egito, para um recomeço na história de santidade, de temor a Deus. Uma nova história é reconstruída naquela travessia no deserto. Você vê também na Bíblia um recomeço quando o povo sai do Egito, aliás, do exílio da Babilônia. Há um novo recomeço. E o maior, irmãos, de todos os recomeços é quando o Verbo, o Logos de Deus se fez carne. E João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse no princípio é uma lembrança do que aconteceu em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou a terra e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A vinda de Jesus até nós marca um novo recomeço para toda a humanidade, irmãos. E quando Jesus chega na nossa vida, é exatamente isso que Ele quer proporcionar em nós. A vida de Samuel aqui, nesse texto que nós vamos acompanhar durante essa mensagem, é também uma história de recomeço espiritual no povo de Deus. Há uma transição entre a linhagem sacerdotal de Eli para uma linhagem sacerdotal na vida de Samuel. Os irmãos conhecem a história de Samuel. Samuel não é filho de Eli. Samuel é filho de Ana, uma mulher que não podia ter filhos, mas que chorou diante do altar do Senhor. E Deus, de forma extraordinária e milagrosa, trouxe a vida de Samuel. E Ana pegou Samuel e ofereceu a Deus. Ana colocou a vida do seu filho diante do altar do Senhor. Mas a vida de Samuel, então, é uma história que marca um recomeço para a história do povo de Deus. E aí o povo que estava sem a palavra de Deus, sem a visão de Deus, agora vai ter um recomeço através da vida de Samuel. Olha os contrastes que a palavra de Deus mostra para nós. Volta a sua Bíblia aí para o capítulo 2 de 1 Samuel. A partir do versículo 11, depois que Ana, ela entrega o seu filho, diz o versículo 11 do capítulo 2, olha: então Ana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Esse foi o filho que Ana pediu a Deus. Você lembra no capítulo 1, Ana chora, Ana ora, mas ela já faz um compromisso de Deus: Senhor, dai-me um filho, e esse filho eu darei para ti mesmo. Você vai ver na nossa meditação do roteiro de crescimento cristão, na terça-feira, vai falar sobre essa oração de Ana. Quando a gente está no momento de aflição, nós devemos transformar a nossa oração em compromisso com Deus. Compromisso de adoração a Deus. Acho que foi basicamente o que a Vanessa estava falando aqui. Quando a gente não tem o que orar, o que falar, a gente tem que louvar, a gente tem que clamar. Mas a Bíblia começa, a partir do versículo 11, fazer um contraste entre os filhos de Eli, e grave bem, os filhos de Eli eram sacerdotes na casa de Deus, entre os filhos de Eli e Samuel. Samuel que marca esse novo recomeço espiritual na vida do povo de Deus. E por isso que o tema da mensagem é: recomece o seu compromisso com Deus. A história bíblica vai mostrar o tempo todo
não só o povo de Israel sendo chamado de volta para Deus, como o tempo todo tendo que se recomprometer na aliança com Deus. Como disse, acho que foi Esther na sua oração: Senhor, não é o Senhor que quebra a aliança conosco, somos nós que quebramos a aliança com o Senhor sempre. A mensagem de hoje é nos convidando: olha, Senhor, eu quero me recomprometer com o Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor nessa geração, assim como Samuel foi. Por um lado, Samuel servia ao Senhor. Agora olha o versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal era sacrificado e ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse do garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Os filhos de Eli, em contraste com Samuel, servo do Senhor piedoso, os filhos de Eli estavam ali tratando a adoração, o sacrifício que era feito para Deus de qualquer maneira. Samuel estava servindo ao Senhor, os filhos de Eli agindo com perversidade e sem considerar nem o Senhor e nem os seus deveres sacerdotais. Eles não se tratava de pessoas que não sabiam a seriedade do serviço, pelo contrário, eles eram sacerdotes, eles sabiam o que deveria fazer no culto e mesmo assim eles estavam fazendo o oposto ao que Deus tinha ordenado. A Bíblia continua falando do contraste, olha no versículo 17 do capítulo 2. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. E Samuel, olha o versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Quer dizer, quando Deus olhava do céu, Ele olhava para os filhos de Eli e Ele via pecados sérios. Mas quando Deus olhava para Samuel, Ele via vestes de sacerdotes, vestes sacerdotais, vestes de santidade. Por último, de destaque, de contraste que a gente olha na Bíblia, a gente vê do versículo 22 até o versículo 25, o povo falando para Eli: olha, os seus filhos estão fazendo coisas ruins entre nós. E Eli fala para os seus filhos, diz o texto, Eli já era muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro com Deus. Em contraste com isso, versículo 26, contudo o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Não bastasse que o povo chegasse para o profeta, para o sacerdote Eli: olha, seus filhos estão fazendo isso, aquilo, outro. Os seus filhos estão agindo com iniquidade e dentro da casa de Deus. Não bastasse isso, Deus ainda mandou um profeta. A partir do versículo 27 até o versículo 35, o profeta vai anunciar a Eli a desgraça que iria acontecer. É interessante como Deus manda os seus recados, os seus sinais, as suas mensagens para levar o povo ao arrependimento, mas poucos são aqueles que de fato se arrependem. A igreja é esse profeta que está anunciando ao mundo: olha, arrependam-se, voltem-se para Deus, mas poucos estão ouvindo. Hoje pela manhã, irmãos, foi uma mensagem de Deus para nós, nos chamando para voltarmos a um relacionamento mais íntimo, pessoal.
Quantas frases nós não ouvimos? Eu ouvi e eu anotei algumas delas. Como que nós temos um Deus que quer nos dar a plenitude, a gente vai se contentar com migalhas, irmãos. Como temos o Jesus que é a plenitude, a gente quer se conformar apenas em ouvir algumas mensagens em um culto. Não, eu quero mais de Deus. Foi a mensagem dessa manhã. Deus está mandando sinais. Deus está mandando palavra para nós, irmãos. Deus está nos chamando para um quebrantamento genuíno, onde a gente admite que nós não precisamos apenas de atos religiosos, mas nós precisamos do Senhor. Você precisa do Senhor, amém? Você quer mais do Senhor? Vamos nos rasgar. Vamos nos rasgar nessa noite, irmãos. A palavra do Senhor, então, está nos apresentando um contraste. É nesse contexto em que os filhos de Eli, dentro do templo, estão pintando e bordando, fazendo o que querem, gente que conhecia a lei de Deus, gente que estava no culto, no sacrifício, gente que estava ali cuidando do povo de Deus, mas de forma iníqua. Esse é o contexto que começa o capítulo 3. É por isso que nessa versão a palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, em contraste a tudo que estava acontecendo de nebuloso, de trevas na vida dos sacerdotes, enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. O nosso desafio hoje, irmãos, é sermos homens e mulheres segundo Eli, e segundo Samuel nessa noite. Homens e mulheres segundo Samuel, que ainda muito jovem era temente a Deus. E aí a primeira lição que eu olho para todo esse contexto, é que quando agimos com iniquidade, um ambiente de escuridão é gerado ao nosso redor. Ali foram os filhos de Eli, mas não somente os filhos de Eli. A gente vê então que a liderança do povo influencia todo o povo, como a gente vai ver, quando os reis se levantam, vinha um rei iníquo, um rei que não servia ao Senhor, e o povo todo seguia a idolatria. Muitas vezes a gente pensa, o meu pecado é meu, eu presto contas a Deus, mas a verdade é que um ambiente de iniquidade gera em torno de nós um ambiente de escuridão que impede as pessoas de ouvirem a voz de Deus, que impede as pessoas de terem uma visão de Deus. E nós estamos passando por esse tempo na nossa nação, irmãos. Quantas pessoas estão ao nosso redor que olham e dizem assim, eu vou ser evangélico para quê? Há tantas trevas lá dentro. As pessoas não estão vendo Deus, o Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na vida da sua igreja. E essa noite Deus está nos chamando para o arrependimento. Para nos colocarmos diante de Deus. E Deus, eu não quero ser que nem os filhos de Eli, que estavam sim no templo, estavam oferecendo sacrifício, mas eles te desprezavam de todo o coração. Meus irmãos, é possível estar dentro da igreja e estar completamente longe de Jesus. Olha que tragédia. Quando agimos com iniquidade, um ambiente de escuridão é gerado. A postura de iniquidade dos filhos de Eli, no ambiente do culto a Deus, estava gerando um ambiente de escuridão que estava impedindo a manifestação de Deus em meio ao seu povo. Eu não preciso dizer aqui, os irmãos conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem, algumas pessoas frustradas, decepcionadas, em não ver Jesus na vida de pessoas que dizem que tem Jesus. Um povo, uma geração inteira do povo de Deus estava padecendo por causa da iniquidade daqueles sacerdotes. Que tragédia! A nossa existência está fundamentada na palavra de Deus. Tudo começou com a palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a semelhança, e nós fomos criados.
Nós existimos por causa da palavra, e Jesus é a palavra de Deus, e nele subsiste todas as coisas, ou seja, a nossa existência está na palavra de Deus. Agora imagina se a gente não tem a palavra de Deus. O tempo aqui de 1 Samuel capítulo 3, é um tempo onde não se ouvia a palavra de Deus. Que tragédia! É trágico um período em que Deus não fala e Deus não revela a sua visão, meus irmãos. É trágico. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido mensagens e mensagens. Mensagem que você ouve, sim, a pessoa leu a Bíblia, ela explicou a Bíblia, ela falou de alguns pontos da Bíblia, mas você saiu dali e nada tocou no seu coração. E eu tenho certeza, quando você ouve uma mensagem que diz, rasgou o meu coração, falou dentro de mim, alguma coisa mudou, é quando Deus fala com você, não sou eu não, é Ele falando. E nós estamos precisando nesse tempo, nessa geração, irmãos, urgentemente, que Deus fale mais conosco diretamente, amém, irmãos? Fale conosco, a gente ouça e diga, Deus falou comigo, eu tenho uma visão clara de Deus, Ele está mostrando o caminho a seguir. Chega de religiosidade, chega da gente ficar apenas acostumado com rituais, eu quero mais de Deus. Essa é a nossa realidade, a nossa necessidade. A nossa vida é da mesma forma, quando consideramos que o mais importante é a frequência aos cultos, em detrimento de um verdadeiro temor de Deus, a palavra de Deus fica ofuscada na nossa vida. Os sacerdotes de Eli, eu tenho certeza, os filhos, eles estavam lá, o sacrifício estava acontecendo. Quer dizer, eles se importavam que os sacrifícios eram feitos, mas eles não se importavam de estar com o coração diante de Deus. Havia os rituais, mas não havia temor a Deus. É o mesmo que termos os cultos, mas o nosso coração não está em Deus, está bem distante dele. De nada adianta participarmos de cultos e mais cultos, se de fato o nosso coração não estiver em temor a Deus e agindo em conformidade com a sua vontade. Mas quando a gente age assim, irmãos, nós terminamos gerando um ambiente onde não só a palavra de Deus é ofuscada, como também ficamos sem a visão de Deus. Olha o cenário, olha na sua Bíblia, eu vou ler novamente. Versículo 1 do capítulo 3. Enquanto isso, e eu vou ler agora na revista atualizada, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Palavra rara do Senhor. Olha o cenário. A palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Eli estava quase cego. O texto ainda diz que a lâmpada de Deus estava quase se apagando. Aí você tem que parar e perguntar, mas para que saber que a lâmpada estava apagando ou não? Para que saber se estava faltando luz ou não naquele lugar? É porque tudo isso tem um significado, irmãos. A lâmpada de Deus estava quase se apagando e Samuel estava dormindo junto à arca. Agora vamos ver o que isso significa. Quando a palavra de Deus diz, olha, a mensagem, a palavra do Senhor era rara. O que estava acontecendo na tenda do encontro com Deus? A lei de Deus, o Pentateuco, era lido. Assim como a gente faz a leitura bíblica aqui, era lido constantemente. Agora veja o cenário. A palavra de Deus era lida, mas Deus não falava. Então, há uma diferença, irmãos, entre a gente ler a palavra e Deus falar conosco. Naquele tempo, a palavra de Deus estava sendo rara. A Bíblia não se trata de um livro qualquer. Não é apenas ler que a gente vai entender, não é apenas ler que a gente vai ouvir Deus falar, é a palavra do Deus Santo que gera em nós santidade. Então não basta dizer, eu estou lendo a Bíblia, é preciso você dizer, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, e quando não ouvir, Senhor, eu não me conformo em não Te ouvir, eu quero Te ouvir mais.
Mas o texto diz também que as visões não eram frequentes. O nosso Deus é um Deus real. Ele não é um Deus inventado. Ele é um Deus que revela a sua vontade ao seu povo. O povo de Israel foi um povo que experimentou as profecias sendo anunciadas e sendo cumpridas. Você sabia que antes do povo ir parar lá no Egito, Deus já tinha dito a Abraão, olha, os seus descendentes vão ficar 430 anos na escravidão? Antes, Deus já tinha dito a Abraão. O povo de Deus, nós, somos o povo que Deus fala e Ele cumpre a sua palavra em nós. Amém, irmãos? A gente cantou isso aqui. Eu confio porque Ele é um Deus que cumpre as promessas. Então, nós não somos um povo que anda cego no escuro. Somos um povo que Deus dá direção, Deus dá visão, Deus direciona, mas se há um tempo nebuloso entre nós, Ele não mostra a sua vontade. Quando nós agimos e geramos um ambiente de iniquidade, de conformismo com o pecado, nós geramos um ambiente de escuridão, onde todo mundo padece. O texto diz que Eli estava quase cego. Do que ele está falando aqui? A palavra de Deus está dizendo, olha, isso expressa uma quase cegueira espiritual no povo de Deus. É quando a gente não consegue discernir as coisas que estão acontecendo. É quando a gente não consegue enxergar a vontade de Deus. É quando as coisas estão claras na nossa vista e mesmo assim a gente ignora. Mesmo assim a gente ignora. O texto ainda diz que a lâmpada de Deus estava quase se apagando. Quase se apagando. E aí, quando parecia que o brilho de Deus estava para se apagar dentro do povo de Deus, dizer que a lâmpada de Deus estava se apagando é esse tempo nebuloso dentro do povo de Israel, estava ofuscando a glória de Deus, mas o texto diz, olha, quando a lâmpada estava quase se apagando, Deus chamou Samuel. Quando parece que a esperança nessa terra está se acabando, Deus começa a levantar homens e mulheres tementes para fazer a diferença e salvar muitos. Você quer ser essa pessoa? Quer ser? Então precisamos ser como Samuel. A lâmpada de Deus parece que está quase se apagando no Brasil, irmãos. Uma igreja fria. Uma igreja que é mais uma organização dentre tantas organizações na nação. Não podemos. Essa não é a igreja de Jesus. Esse não é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que brilha. O povo de Deus é um povo que onde chega faz a diferença. Esse é o Deus glorioso que eu creio. Não sei se é o seu, mas esse é o que eu creio, que é o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? É o Deus que onde Ele chega faz a diferença. Mas como Ele chega? Chega através da sua igreja. Chega através de mim, chega através de você. Então a Bíblia está dizendo, olha, pouca visão, pouca palavra, cegueira espiritual, a lâmpada de Deus, mas antes que ela se apague, Deus sempre levanta uma esperança. E Ele chamou então, e aí está o detalhe, uma pessoa, Samuel, que estava dormindo perto da arca. Perto da arca. A arca, ela simboliza a glória de Deus. Não é por acaso que o relato bíblico mostra a cegueira espiritual de Eli. Ele estava quase cego, assim como o povo de Israel. Não é por acaso que a lâmpada do Senhor estava quase se apagando, porque assim estava o povo do Senhor, de tanto não ouvir a voz de Deus. Olha que coisa interessante. Eli não percebeu que era Deus chamando Samuel. Você lembra? Deus chama Samuel. Samuel, aí Samuel se levanta, vai até Eli. Eli, você me chamou? Ele, não. Vai dormir, menino. Olha como é chato, né? Quando a gente é acordado de madrugada. Ele foi dormir. Samuel, segunda vez ele vai até Eli. Eli, você me chamou?
Não, não chamei não, vai dormir, rapaz. O sacerdote Eli estava tão desacostumado com a voz de Deus, que Deus chamou 2 vezes o menino e ele não percebeu que era Deus. Quantas vezes será que Deus está falando com a gente e a gente não está percebendo que é Ele falando com a gente? Ah não, é só mais uma mensagem que Deus, é só mais uma mensagem que o pastor está falando, é só mais uma meditação que eu li, é só um louvor que eu ouvi aleatório. Será que você não está vendo Deus falar com você o tempo todo? Filho, volta para um relacionamento íntimo, pessoal, real e transformador comigo. Será que você não está entendendo que Ele está chamando? Olha, não basta a religiosidade, não basta frequentar cultos, eu estou te chamando para uma experiência muito mais profunda, que faça com que você seja agente de salvação nessa geração. Eu quero te usar no trabalho, eu quero te usar na escola, eu quero te usar na própria igreja, para salvar os que aqui estão perdidos. Mas eu quero te usar na tua rua. Mas não é a gente, irmãos, é Deus em nós. Eli não percebeu, chamou a 3ª vez. Foi na 3ª vez que ele disse: ô rapaz, não sou eu que estou te chamando, não, é Deus. É Deus. E aí o que me deixa angustiado são 2 coisas. Uma, Eli fazia tanto tempo que não ouvia Deus que não percebeu. E ao mesmo tempo, como é que Eli tinha se acostumado em não ouvir? O texto não fala que Eli estava angustiado porque Deus não falava. Isso mostra que muitas vezes nós podemos nos acostumar dentro da igreja, dentro da tenda de encontro com Deus, nós podemos nos acostumar a não ouvir Deus. Como era chamado aquele lugar? Tenda de encontro com Deus. Imagina você ter um encontro com Deus, ir para o lugar de encontro com Deus, mas nunca ouvir Deus falar. No mínimo isso tem que nos incomodar, nos inflamar. Foi uma das frases hoje pela manhã. Como podemos ler a palavra e ela não nos incomodar? Ler a palavra e não nos incomodar é o mesmo que a gente não ter tido um real encontro com Jesus. Porque o encontro com Ele sempre vai apontar alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Meus irmãos, Deus está falando. Deus está falando. Será que nós estamos ouvindo? Mas, quando somos dominados por uma cegueira espiritual, a glória de Deus ela vai se ofuscando no nosso meio. Mas em segundo lugar, além de percebermos que quando nós agimos com iniquidade, um ambiente de escuridão é gerado em nosso redor, a Bíblia está mostrando, e esses capítulos de Samuel vai mostrar que quando nós agimos com iniquidade, nos acostumamos com a iniquidade, um ambiente de morte e tragédia é gerado ao nosso redor. A Bíblia não foi escrita por acaso não, irmãos, é a revelação de Deus. Ele mostra o que acontece quando nós negligenciamos a sua vontade. O capítulo 4, então, depois da visão que Deus dá a Samuel, na verdade ainda no capítulo 3, Eli chega para Samuel e diz: Samuel, conta para mim o que foi que Deus te mostrou. Samuel acorda com medo. Eu acho que ele acordou assim: Senhor, por favor, que Eli não me pergunte. Que Eli não me pergunte. E ele diz que acordou com medo de contar para Eli. A primeira coisa que ele fez foi: olha, você não sai daqui não, rapaz, você vai me contar. E Samuel tem que contar e diz: olha, vai vir uma tragédia na sua família. Só que não foi novidade, porque o profeta já tinha dito anteriormente. Agora veja a seriedade. Eli não estava ouvindo o povo, Eli não estava ouvindo o profeta, e Deus levanta agora o menino, para recomeçar uma nova espiritualidade. Qual será a oportunidade que Deus está dando de um recomeço na sua vida espiritual? Um recomeço no seu relacionamento com Deus? Que essa noite seja um marco na sua vida, em nome de Jesus. E aí o capítulo 4, os irmãos vão ler. O povo de Israel entra em guerra contra os filisteus. E aí eles começam a guerrear. Primeira coisa que acontece, eles perdem a batalha. Olha só, quando agimos com iniquidade, um ambiente de morte e tragédia é gerado ao nosso redor. Eles começam a perder a primeira batalha. Aí eles têm uma ideia: ok, a gente perdeu, mas vamos lá,
vamos trazer a arca de Deus. Sem consultar a Deus, sem perguntar a orientação de Deus, eles entram na tenda do encontro, pegam a arca e levam para o meio da guerra. E o versículo 3 do capítulo 4, olha na sua Bíblia, diz assim: terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor de Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Eles estavam sendo um povo sem a palavra, um povo sem a visão, um povo sem um relacionamento com Deus. Eles estavam agindo com iniquidade e queriam o favor de Deus na vida dele. Isso é incoerente. A aliança, a arca da aliança, representa o nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade com Deus. E a nossa arca que está aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Todos os segredos de Deus estão guardados aqui para nós, foram revelados para nós. Nós temos um precioso tesouro do Deus vivo e real em nossas mãos. Essa é a arca de Deus. Quando a gente se distancia dessa arca aqui, irmãos, a gente perde a vida. A gente perde a vida. E aí, eles acharam que era só buscar a arca. Não é a arca. E aí a gente precisa entender a seriedade do relacionamento com Deus. Não é o objeto arca, que é a salvação. Não é o objeto, é a presença de Deus. A arca tinha a tampa chamada de propiciatório. Ali era onde Deus se encontrava com o povo. A presença de Deus se manifestava no propiciatório. Mas o mais importante não era o objeto, era a presença de Deus. E naquele momento eles estavam carregando a arca, mas não estavam levando Deus com eles. Não estavam nem aí para a presença de Deus. E o que acontece? Eles não somente perdem a batalha, os filhos de Eli são mortos, e a arca de Deus é roubada. Tragédia, morte, tragédia e morte. Eles perderam, porque eles não perceberam que o mais importante não é o objeto, é o relacionamento, é o temor a Deus. Isso é tão interessante, porque o texto vai mostrar a seriedade da arca. Olha no capítulo 4, quando alguém traz a notícia a Eli, versículo 18. Aliás, versículo 17. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus, e o povo foi massacrado. Seus filhos, os 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Mas olha o detalhe no próximo versículo. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado, havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Não é por acaso, irmãos, que está escrito assim não, viu? A notícia dos filhos morreram, certamente doeu nele. Mas quando ele ouviu que a arca foi roubada, ele tombou. O sacerdote Eli sabia, perde-se a arca, perde-se a aliança com Deus, perde-se a Bíblia, a palavra de Deus, perde-se tudo. E ele tombou e morreu. Uma das suas noras, olha aí, versículo 19, a nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando soube, não foi da morte do esposo não, que a arca de Deus havia sido tomada, ela entrou em trabalho de parto e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode,
e disse: foi-se embora a glória de Deus, pois a arca de Deus havia sido tomada e o seu sogro e o seu marido estavam mortos. Perder um ente querido é uma tragédia, irmãos, dói demais. Mas perder a palavra do Senhor é uma tragédia eterna, irmãos. É uma tragédia eterna. A glória de Deus foi tomada. Quando nós agimos com iniquidade, sem se importar, sem temer a Deus, um ambiente de morte e tragédia são gerados ao nosso redor. E aí, meus irmãos, a gente precisa considerar o nosso compromisso com Deus. Olha no capítulo 6, versículo 19, desse mesmo livro. A arca foi roubada, você vai ver no capítulo 5, quando eles levam a arca para o templo de Dagon, lá nos filisteus, e começa a acontecer tragédia entre os filisteus, morte, doença, porque a arca de Deus estava em solo não autorizado. Mas no capítulo 6, 19, acontece mais uma coisa séria. 70 homens do povo de Deus abriram a arca e olharam para dentro da arca, o que era completamente proibido. E diz o texto: o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, e o povo chorou muito por causa da grande matança. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Precisamos considerar a seriedade do nosso compromisso com Deus. A nossa vida com Deus não pode ser vivida de qualquer jeito. Nós não estamos falando com Deus que é de brinquedo. Nós não estamos falando de um Deus que foi inventado. Nós não estamos falando do Deus todo-poderoso, santo, 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 soberano, excelso, supremo, rei, majestoso, glorioso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Estamos falando dele. E essa situação não foi registrada na Bíblia de forma aleatória, não, foi para que nós aprendêssemos a seriedade do nosso compromisso com Deus. Quando a arca estava sendo transportada, 70 dos homens de Bet-Semes foram mortos, uma situação trágica, mas que nos mostra algumas lições que precisamos observar. Primeiro, devemos considerar a seriedade da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Pastor, mas eu sou pecador. Então se rasgue diante de Jesus e peça misericórdia dele. Eu também sou pecador. Eu sou pecador. Todo dia eu tenho que começar o dia, irmãos, pedindo a misericórdia de Deus. Mas eu não quero viver um segundo longe da presença desse Deus glorioso. Eu sou pecador, eu falho, eu erro. Mas eu tenho que admitir todos os dias: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, mas eu não vou me contentar em passar um dia sem ouvir a Tua voz. E se eu não estou ouvindo, corrige-me, mostra-me, Senhor, o que tem de errado em mim, que tem impedido de ouvir a Tua voz. Mas eu não suporto um dia sem ouvir o Senhor e sem ter a visão do Senhor na minha vida. Quando isso acontece, irmãos, dói até o meu âmago. Nós não podemos nos conformar como Eli se conformou, de ser sacerdote do templo de Deus, e estar acostumado a não ouvir Deus. Que tragédia! Quando a arca da aliança está, então, numa situação de ser roubada, foi levada, devolvida, e os sacerdotes, ou aquele povo, 70 homens, olharam, viram, morreram, foi uma tragédia. Mas nos mostra que devemos considerar a seriedade da santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Em segundo lugar, precisamos observar que Deus estabelece limites. Limites que nos salvam. Limites que nos protegem. Diante da seriedade da santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, Deus estabeleceu limites para a nossa proteção. A Bíblia toda é repleta de princípios para a nossa salvação. E isso não só demonstra a santidade de Deus, mas também o amor de Deus para conosco. Para que nós não sejamos consumidos pela santidade de quem Ele é. Ele nos deu princípios. Estão aqui. Princípios de vida, de paz. Princípios que nos salvam.
Como você pode se distanciar dessa arca, irmão? Desse tesouro que está contigo? Isso não somente demonstra a santidade, mas também o amor de Deus. Isso também, essa seriedade do nosso compromisso com Deus nos mostra que é preciso reconhecer e respeitar os limites estabelecidos por Deus. Uma vez que o Senhor estabelece os seus limites, nós precisamos reconhecer, não é tudo que eu posso fazer, não. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não. Não posso fazer tudo que eu quero, não. Porque tudo que eu quero pode me levar à morte. E eu não quero a morte, eu quero vida. Você quer vida? Amém? Olha aqui onde está a vida. A vida está na palavra de Deus. Mas também essa seriedade nos mostra que com Deus não se brinca. Tem gente brincando com Deus. Gente brincando com Deus e achando que não vai ter consequências. Meus irmãos, o nosso Deus é santo, santo, santo. Com Deus não se brinca. Mas também, em terceiro e último lugar, antes da luz se apagar, Deus levanta profetas, profetizas, para trazer o seu povo de volta para si. E a terceira lição é que, quando nos aproximamos de Deus e da sua glória, somos chamados, vocacionados para sermos agentes de salvação entre o povo de Deus. Antes da luz se apagar, Deus levanta profetas. Estamos vivendo um tempo nebuloso no Brasil, viu, irmãos? Um tempo nebuloso. Deus está começando a chamar, mas Ele vai chamar quem está perto da arca. Você lembra que onde é que Samuel estava dormindo lá na tenda? Lembra? Onde é que ele estava dormindo? Perto de quê, irmãos? Da arca. Ó, ele estava perto da palavra. Ele estava perto da aliança de Deus. Você está perto da arca? Você está perto da aliança de Deus? Você tem amado esse livro? Esse livro aqui, irmãos, não é um livro qualquer. A palavra de Deus é o Logos se fez carne. Jesus é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra revelada e registrada, irmãos. A palavra revelada e registrada. A arca representa a glória de Deus. Você vê exatamente quando a nora de Eli tem um filho, e no último suspiro ela diz assim, Icabode é o nome do menino. Foi-se a glória de Deus, porque quando a gente perde a arca, quando a gente perde a palavra, quando a gente se distancia dela, a gente perde a glória de Deus. Em contrapartida, Samuel estava dormindo perto de Deus, perto da arca, perto da glória de Deus. Deus então levanta homens e mulheres, agentes que mudam a realidade de um povo, a realidade de uma geração. Samuel estava dormindo junto da arca e Deus chamou o menino Samuel. E aí a gente pode olhar para a vida de Samuel, volta para o capítulo 3. O que é que acontece quando Deus chama a primeira vez? Diz o texto, de repente, versículo 4 do capítulo 3, de repente o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu, estou aqui. Ele não sabia que era Deus, mas ele já estava disposto. O que é que a gente está fazendo quando Deus está chamando a gente, irmãos, de madrugada? Ixi, que chateação, vou dormir de novo. Que sono, que frio, que fria seria sair daqui, né? Para buscar o Senhor. Irmãos, eu lembro que um dos maiores momentos em que foi transformador na minha vida, ainda adolescente, foi quando Deus me chamava de madrugada. Eu passava madrugadas orando. Ia trabalhar no outro dia. Tem moleza não, meu irmão. Moleza não. Dava 10 aulas por dia. Segunda a sexta. Só tinha 2 janelas livres. E fazia faculdade à noite. Mas eu não podia viver sem ouvir Jesus. Então eu pegava a Bíblia, muitas vezes, na sexta-feira, ia orar, ler a Bíblia,
ficar com Deus. E orava, lia, dormia, cochilava de joelho, acordava de novo. Orava de novo. Lia a Bíblia de novo. E orava. E lia a Bíblia. E cochilava. Mas me despertava. Eu preciso ficar com o Senhor. Porque sem Ele, eu nada sou. Sem Ele, eu nada posso fazer. Então, Deus está te chamando de noite, o que é que você está fazendo? Samuel foi prontamente, imediatamente, ele se levantou. Deus chamou pela primeira vez, ele foi. Deus chamou pela segunda vez, ele foi. Deus chamou a terceira vez e ele foi. Na terceira vez, Eli deu a orientação. E olha a resposta de Samuel, irmãos. Fala, Senhor, porque o teu servo está pronto para ouvir. Você está pronto para ouvir o que Deus quer falar com você? Mas não ora assim não, viu, irmãos? Não ora assim se você tiver coragem. Um dia eu fiz essa oração. Senhor, fala. O que o Senhor falar eu quero ouvir, eu vou obedecer. E eu fui parar, sabe onde? Eu estou aqui. Igreja Batista da Aliança em Resende. Sabia disso? Pergunta a Deus que você vai ver onde é que você vai parar. O primeiro lugar que a gente vai parar quando a gente diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve, é pessoalmente na presença de Deus. Deus chamou a primeira vez, olha o detalhe do texto, irmãos. Deus chamou a primeira vez, Deus chamou a segunda vez, ele respondeu, ele pensou que era ali, mas ele estava pronto. Terceira vez, ele respondeu, mas a quarta vez, irmãos, é extraordinário, porque o texto não diz que Deus falou e chamou Samuel. Olha o que é que diz na sua Bíblia. Diz o texto, então, versículo 10, o Senhor veio e chamou como antes, Samuel, Samuel. Agora não somente era um chamado, era um encontro real com Deus. Não se contente apenas de ouvir mensagens, irmãos. Deus está te chamando para assumir um compromisso com Ele. E o que é que aconteceu? Deus falou. Olha o versículo 11. Então o Senhor disse a Samuel. Olha, irmãos, o Senhor disse a Samuel. Por que eu estou vibrando? Porque no versículo 1 estava dizendo que não, Deus não estava mais falando. Agora Ele está falando. Uma mudança de realidade. Quando alguém estava perto da arca e disposto a ouvir o que Deus tinha para falar. Você está disposto a ouvir o que Deus quer falar com você? E Deus não somente falou. Deus deu uma visão. E aí olha o que é que diz o versículo 19, 20 e 21 do capítulo 3. À medida que Samuel crescia, o Senhor, o que é que diz na sua Bíblia aí? Estava com ele. Não é um Deus distante, não é um Deus que não fala, não é um Deus que não dá visão, é um Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Ele estava com Samuel, e mais, o texto continua, e todas as suas palavras se cumpriram, e todo Israel, desde Dan até o norte, até Betseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor, e o Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Visão e palavra voltou a ter, porque Deus estava levantando um profeta, irmãos. Deus quer levantar você, a mim, como profetas para essa geração, para esse tempo. Deus quer levantar, irmãos, profetas do Senhor. Mas é impossível sermos profetas do Senhor se o Evangelho não transformar a nossa vida para o que Jesus quer que nós sejamos. É o Evangelho que transforma
e nos habilita para estarmos na presença de Deus. Mas, como a gente ouviu hoje de manhã também, tudo que era preciso para a gente poder ter acesso, Deus já fez. Ele mandou o Filho. O Filho pagou o preço de sangue que abriu um novo e vivo caminho. Antes a gente não podia ter acesso à presença de Deus Pai. Agora a gente tem. Por que a gente vai se contentar com migalhas, irmãos? Porque a gente vai se contentar com migalhas. É tempo de recomeçar. E aí talvez Deus esteja dizendo para você exatamente isso. Vamos recomeçar? Você lembra de quando você lia mais a Bíblia, quando orava mais? Quando se derramava diante de mim, a gente estava juntinhos. E talvez isso parou. Ou talvez, você lembra, você começou a vida cristã, era tão empolgado, agora está mais frio. Não, Deus quer relacionamento íntimo pessoal. E nessa noite é tempo de nos comprometermos com o Senhor. Eu sei que o nosso chão ainda está rústico, mas quem quiser nessa noite se colocar, se derramar diante do Senhor, eu quero te convidar a se ajoelhar onde você está. Mas talvez você diz, pastor, eu não consigo. Não tem problema não, fica de pé com o coração de joelhos. Não é religiosidade. Eu não quero que você se levante se você não quiser dizer, Senhor, eu sou esse ou essa que quer, Pai, eu preciso ouvir o Senhor. Sabe o que é interessante disso tudo para a gente finalizar? É que Samuel, ele servia na casa de Deus. Ele vestia estola sacerdotal. Ele possivelmente trabalhava nos sacrifícios. Mas o versículo 7 do capítulo 3 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, Samuel estava na casa de Deus, na casa do encontro, servindo, adorando, trabalhando, mas não tinha conhecido a Deus ainda. Você quer se derramar hoje? É o seu momento de compromisso? Enquanto nós estivermos cantando, ou você fica de joelho onde você está, ou você fica de pé, mas se rasgue por inteiro diante do Senhor nessa noite. Diga o que você precisa dizer ao Senhor. Eu também estarei me colocando diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, se derrame. E ao terminar, vamos orar juntos, dizendo, Senhor, eu não quero ser como os filhos de Eli, que não se importavam com o Senhor. Mas eu também não quero ser como Eli, que estava acostumado a não te ouvir. Não, Senhor. Eu quero pedir, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
estamos nos colocando diante do Senhor nessa noite. Alguns estão prostrados, ó Deus, diante de Ti. Outros estão de pé, Senhor, mas com seus corações prostrados diante do Senhor. Senhor, nós não queremos nos contentar com religiosidade, Pai. Há um povo perdido ao nosso redor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos, ó Deus, viver num tempo onde o Senhor não fala, onde o Senhor não mostra, onde o Senhor não dá a sua visão. Mas nós estamos, ó Deus, nos prostrando diante do Senhor e nos humilhando. Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara, Senhor, a nossa nação, Pai. Salva, Senhor, e sara a cidade de Resende, Deus. Os bairros ao nosso redor, Senhor. Como podemos, Senhor, nos tranquilizar diante, ó Deus, de uma geração que está se destruindo com as drogas do nosso lado, Deus. A violência, a criminalidade crescendo e a gente diz: está tudo bem. Não está, Senhor. Levanta-nos, Deus, como um povo que reflete a Tua luz nesse lugar, Senhor. Pelo menos aqui no bairro em que nós estamos, que haja diferença pela Tua presença em nós, Senhor. E se não temos ouvido, Senhor, nos humilhamos e pedimos perdão, Deus. Perdão se nos acostumamos a não Te ouvir e achamos que está tudo tranquilo, Senhor. Perdão, Senhor, se nos acomodamos apenas em atos religiosos. O Senhor não nos chamou para isso. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Ah, Deus, mostra para nós, Senhor, mostra para cada um o que é que tem impedido, Senhor, de se aproximar do Senhor. Qual é o ídolo, ó Deus, que tem, Pai, roubado o nosso coração. A Tua palavra vai dizer durante essa semana, no capítulo 7, Samuel perguntou ao povo: se é de todo o coração que vocês querem buscar o Senhor, então livrem-se dos ídolos, voltem o seu coração para Deus e sirvam somente a Ele. Senhor, quais são os ídolos que estão, ó Deus, escondidos dentro de nós? Mostra, Senhor, para cada um nessa noite. Mostra, Senhor, o que é que a quem nós temos servido, que não é o Senhor. E mostra, Senhor, se o nosso coração está longe de Ti. Mas traz de volta, Senhor. Traz-nos de volta, Senhor, nessa noite. Ah, Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia, porque sem Ti nada podemos fazer. Mas transforma, Senhor, em nós o que precisa ser transformado. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser.